Fala galerinha, professor Moisés Sky, Moisés Davi Sobral, do Positivo Soluções Didáticas. Hoje teremos uma aula de grandezas escalares na eletricidade, na eletrostática. Iremos comentar sobre o conceito de energia potencial elétrica, o conceito de potencial elétrico, de trabalho da força elétrica com duas relações e também sobre as famosas superfícies equipotenciais. Legal, né? Bom, então para iniciar, eu queria comentar primeiramente o primeiro conteúdo que vem aí na apostila de vocês, o conteúdo de energia potencial elétrica. A palavra potencial, energia potencial, né, quer dizer energia armazenada. Energia armazenada onde? Na verdade, essa energia é armazenada num sistema de cargas. O que é interessante é que essa fórmula, né, ela vem de deduções da fórmula da força elétrica e da fórmula do trabalho, que vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio. Essa fórmula aí, para calcular a energia armazenada potencial elétrica, você tem que... é quase igual à fórmula da força elétrica, só que em vez de ser dividido por D quadrado, é dividido por D. Então você pode ver ali a carga fixa, Qzão, que geralmente cria um campo elétrico muito intenso, né? E uma carga Qzinho de prova. As duas sendo de mesmo sinal, por isso está tendo uma força de repulsão. Nesse caso, elas, se você segurasse elas com carga de mesmo sinal, digamos duas cargas positivas, elas iam ficar loucamente querendo se repelir. Então, na verdade, você está armazenando energia. O que é legal é que se você soltasse, essa energia armazenada, que nós chamamos de energia potencial elétrica, iria se transformar em energia cinética. A carga fixa ia ficar parada, mas a carga móvel ia se movimentar. Olha que legal, então nós teríamos uma transformação de energia. Se fosse um sistema conservativo, toda a energia potencial elétrica se transformaria em energia cinética, energia relacionada ao movimento. Mas, com certeza, parte dessa energia seria dissipada na forma de calor, porque são difíceis os sistemas conservativos existirem na natureza, né? Geralmente tem que estar no vácuo e desprezar várias outras características. Mas voltando aqui à nossa fórmula, para calcular a energia potencial elétrica, você deve usar de novo a constante eletrostática, que no vácuo, só no vácuo, a constante depende do meio, né? Ela tem um valor de 9 vezes 10 na nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Vocês trabalharam com ela tanto no campo elétrico como na força elétrica. Ela volta aqui na energia potencial elétrica. E o produto das cargas, a carga fixa e a carga móvel. Vocês podem ver que as cargas estão em módulo. O que é interessante é que, de novo, nós temos a distância aí na nossa equação para determinar a energia potencial elétrica. Lembrando que não é dividido por D quadrado, como na força, e só por D. Aí nós temos uma dedução, né, da energia potencial elétrica em função da força. Temos ali a lei de Coulomb, né, que é a força elétrica Kqzão Qzinho sobre D quadrado. Se você tirar o Kqzão Qzinho sobre D e deixar 1 sobre D, esse Kqzão Qzinho sobre D é a energia potencial elétrica, a energia armazenada no sistema de cargas. Então eu substituí por EPE. Logo, se eu quero o EPE ele dá no exercício a força elétrica, essa distância que está embaixo ela vai para o outro lado multiplicando. Então você pode determinar a energia potencial elétrica pelo produto da força elétrica entre as cargas vezes a distância que separa elas. Olha que legal, cara, muito bacana. Também, se você quiser a força elétrica, basta daí você dividir a energia armazenada pela distância que a separa. Bom, o que é legal é, como eu falei, né? Se alterar o estado energético de um ponto ao outro, nós temos um trabalho. Esse é o conceito de trabalho. Inclusive lá no dicionário se encontra, né, conceito de energia, capacidade de um sistema em realizar trabalho. Como que eu realizo trabalho? Alterando o estado energético de um sistema. Se eu alterar a energia potencial elétrica, ou seja, pegar a carga fixa e pegar a carga móvel, fazer a carga móvel ela se movimentar, ou seja, ter distâncias diferentes, como eu vou ter distâncias diferentes, a energia potencial elétrica é diferente. O que é interessante que para calcular o trabalho de qualquer força conservativa, e a força elétrica é uma força conservativa, como a força gravitacional e a força elástica, como vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, o trabalho de uma força conservativa independe do tipo de trajetória, ou seja, ele só depende da energia antes e da energia depois.
não depende do tipo de trajetória. Lembrando que o trabalho eu posso calcular menos a variação da energia potencial elétrica. Por que é menos? Porque geralmente a energia potencial inicial é muito maior que a final. Daí quando você faz ali, abre o delta, né, que é final menos inicial, vai trocar um sinalzinho de ambas as energias potenciais elétricas. Aí a potencial inicial vai ficar mais e a potencial final vai ficar menos. Por isso que é potencial inicial menos final para determinar o trabalho. Por quê? Vem lá do menos delta EPE. Menos EPE final, com menos do EPE inicial vai ficar mais. Então por isso que fica EPE inicial menos EPE final. Então para você calcular o trabalho dessa força elétrica, basta você saber o valor da energia potencial antes, menos o valor da energia potencial depois. Às vezes ele pode ser que ele dê a partícula, que nesse caso vai ser uma partícula eletricamente carregada, que vai ser a carga de prova, ela vai estar se movimentando entre dois pontos e às vezes ele dá velocidade. Aí você pode calcular o trabalho dado pela variação da energia cinética. Aí você mantém a fórmula normal, vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, para não esquecer, quando você quiser o trabalho da força elétrica, basta você subtrair energia potencial elétrica inicial menos energia potencial elétrica final. Se ele der velocidade nos exercícios, você faz o contrário, você faz energia cinética final menos energia cinética inicial, e não esquece que o trabalho não depende do tipo de trajeto. Se ele for daqui assim para cá, uma cobrinha, ou for uma reta e tiver os mesmos pontos de início e fim de energias equivalentes nos dois sistemas, meu trabalho vai ser o mesmo, cara. Cuidado, se ele for para um ponto que eu tinha uma energia e voltar para esse ponto que tem o mesmo valor de energia, o trabalho é nulo. Depois nós vamos falar um pouquinho que isso aí tem a ver com uma coisinha chamada de superfície equipotencial. Legal. Aí nós temos o sinal do trabalho, né? O trabalho da força elétrica, lembrando lá da mecânica, você está resgatando tudo lá da mecânica. Se ele for positivo, o trabalho é dito motor ou espontâneo, não esquece dessas palavras. E se o trabalho da força elétrica for negativo, ele é dito resistente ou forçado. Legal. Coisinhas importantes que a gente também não pode esquecer, né? Que as cargas elétricas positivas, elas tendem a se movimentar espontaneamente para as regiões de menor energia potencial elétrica. Então, carga positiva vai espontaneamente para as regiões de menor energia potencial elétrica. Já as cargas negativas, elas tendem espontaneamente para de maior energia potencial elétrica. Depois nós vamos chamar isso daí de maior e menor potencial, mas por enquanto eu não vou falar, tá? Então não esquece, carga positiva, ela vai para a região de menor energia potencial elétrica e carga negativa vai para a região de maior energia potencial elétrica. Isso é interessante, espontaneamente. Agora, se for forçadamente, ou se tiver um trabalho forçado, você tem uma operação inversa para cada tipo de carga que vai se movimentar. Aí, forçado, a carga positiva ela tende a ir para a região de maior energia potencial, né? Ela está sendo forçada para isso. E a carga negativa ela tende a ir para a região de menor potencial se ela for forçada. Mas espontaneamente, positivo vai para de menor energia potencial, negativo vai para de maior energia potencial. Cuida com isso aí, tá? Bom, vamos fazer umas atividades em relação ao trabalho, que nesse caso é energia potencial inicial menos final, ou variação da energia cinética, que é cinética final menos inicial, ou o próprio valor da energia potencial elétrica, que é o K, Qzinho sobre D. Vamos lá. Iniciando então as atividades em relação a esses assuntos aí de energia, né, em trabalho, vamos na página 39, o exercício número 1. O trabalho desenvolvido pela força elétrica ao se transportar uma carga pontiforme Qzinho, que é a carga de prova, né, entre dois pontos de um campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme Qzão, que é a carga fixa, e afastada de qualquer outra. Letra A. Depende da trajetória seguida entre os dois pontos. A A é falsa porque o trabalho de uma força conservativa, nesse caso força elétrica, gravitacional e elástica, independe do tipo de trajetória, só depende da energia antes e da energia depois. Inclusive o trabalho é menos a variação da energia potencial, né? Ou igual a variação da energia cinética. Então, não, a letra A é falsa. Letra B, independe da trajetória seguida entre os dois pontos. Esse é o conceito que eu recém comentei, seria a resposta à letra B, mas mesmo assim eu vou ler as outras alternativas. Letra C, será sempre positivo? Não, só vai ser positivo caso o trabalho for motor, ou seja, o
o corpúsculo, né, se movimentar da maior energia para menor energia. Então, falso. Será sempre nulo. Só vai ser nulo se o corpúsculo se movimentar sobre uma linha equipotencial. Não é o caso. Não falou nada de linha equipotencial aí no exercício. E letra E, independe da posição dos dois pontos em relação à carga Q. Claro que depende, porque senão não posso, se eu não tiver essa posição, a distância entre Qzão e Qzinho, eu não posso calcular a energia. Então, realmente a letra B independe do tipo de trajetória, só depende da energia inicial e da energia final. Beleza? Vamos nessa mesma página fazer o exercício número 2, agora que é um exercício de cálculo, que é um exercício para calcular a energia potencial elétrica. Duas partículas pontuais de cargas positivas, 9 microcoulombs, que eu já vou passar para coulomb. Lembra que o micro é 10 na menos 6. E 4 nanocoulombs, que é a carguinha menor. Lembrando que o nano é 10 na menos 9. Estão separados por uma distância de 3,6 vezes 10 na menos 1 no vácuo. No vácuo, a constante eletrostática, ele não deu, mas eu estou passando aqui para vocês, é de 9 vezes 10 na nona Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. E ele quer que você encontre a energia potencial elétrica armazenada nesse sistema de cargas, né? Só lembrar da fórmula que energia potencial elétrica é o K Qzão Qzinho sobre D, ou seja, quase igual à força elétrica, como eu falei nos slides aí, só que não tem o quadrado, só tem o Dzinho. Usando aqui o cálculo agora, só aplicar a fórmula. EPE 9 vezes 10 na nona, 9 vezes 10 na menos 6, 4 vezes 10 na menos 9. Quase não deu espaço aqui, hein, galera? Tudo dividido por 3,6 vezes 10 na menos 1. Bom, aqui é um pouquinho de matemática, né? Eu vou multiplicar esse 9 por 4 porque eu sei que vai ficar 36. Então vai ficar assim, ó, EPE 9, que eu não mexi, 9 vezes 4, 36. Mesma base, somos expoentes, né? Só que nesse caso eu tenho uma subtração, 9 com menos 9 dá 10 na 0. Com menos 6, 10 na menos 6. E olha o que eu vou fazer. 3,6 vezes 10 na menos 1, se eu andar a casa para a direita, vai ficar mais um negativo aqui. Isso aqui vai ficar 36 vezes 10 na menos 1. Por que eu fiz isso? Para poder simplificar esses 30 vezes 10 na menos 2, desculpa, galera. 36 vezes 10 na menos 2. Para poder simplificar esses 36 aqui. Agora é fácil. EPE, né? 9, mesma base numa divisão, subtrai os expoentes. Menos 6 menos 2 vai ficar mais 2. Com menos 6, menos 4. Está aqui a resposta da energia potencial elétrica para esse sistema de cargas de 9 vezes 10 na menos 4 joules. Vamos à próxima atividade agora, que está também nessa mesma página, o exercício 3. Exercício 3, então. Uma partícula eletricamente carregada tem massa de 0,4 kg, né? Eu tenho que passar para quilograma. Grama para quilograma, você multiplica por 10 na menos 3. Então, isso aqui é 0,4 vezes 10 na menos 3 kg. Eu vou deixar tudo no sistema internacional. É colocada em um ponto A de um campo elétrico uniforme. Ela é acelerada a partir do repouso, então a velocidade inicial é nula. Coloquei o V meio emendado para diferenciar do V de potencial, né? Pela força elétrica, e atinge o ponto B com velocidade final de 20 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade atingida. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula de A a B. O trabalho ele é menos a variação da energia potencial elétrica, ou seja, potencial inicial menos energia potencial final, ou você tem que lembrar lá de mecânica, que o trabalho ele também pode ser a variação da energia cinética. Isso vocês viram lá no primeiro ano, desculpa, lá no primeiro ano do ensino médio, que nesse caso é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Essa daqui já é nula, porque ele partiu do repouso. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Mas como calcular a energia cinética? Lembrem da fórmula, massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Então, na verdade, é mais um exercício de mecânica do que de elétrica aqui, né? Mas para mostrar essa propriedade aqui, que também o trabalho é a variação da energia cinética. Massa, 0,4 vezes 10 na menos 3, né? A velocidade atingida é 20 ao quadrado, porque está o quadrado na fórmula, dividido por 2. Eu posso simplificar o 0,4 com 2 aqui, vai ficar 0,2 vezes 10 na menos 3, e 20 ao quadrado é 400. Agora eu posso dar uma boa melhorada aqui, ó.
O que é 0,2? 2 vezes 10 na menos 4, quando eu ando para cá, né? Aumento o negativo, vezes 400. Posso tirar 2 daqui e 2 daqui, vai ficar menos 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 10 na menos 2 joules. Esse é o trabalho aí da força elétrica usando o teorema da energia cinética. Beleza? Vamos lá, mais tarde nós teremos mais atividades para frente. Vamos lá. Continuando nossa aula, agora iremos falar sobre o potencial elétrico, essa grandeza muito importante para a eletricidade. O potencial elétrico, ele nada mais é que a razão da energia potencial elétrica de um sistema de cargas, EPE, né? Por unidade de carga, para essa carga que vai receber essa energia. A unidade dele seria joules por coulomb, mas em homenagem ao grande cientista italiano Alessandro Volta, descobridor da pilha, a unidade é o volt. 1 volt de potencial elétrico é a razão de 1 joule de energia para cada coulomb de carga. Olha que interessante. Que interessante que eu também posso determinar o potencial energético, o potencial elétrico de uma carga fixa. Eu coloquei a dedução aí para vocês. O potencial, recém comentamos, né, que é a razão da energia potencial elétrica de um sistema de cargas por unidade de carga, né, para dar para uma carguinha nesse caso. Mas sabemos que a energia potencial elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre D. O que eu posso fazer com a carga de prova? Eu posso simplificar, mostrando que o potencial elétrico, uma grandeza escalar, cuidado, como a energia e o trabalho, só estamos falando de grandezas escalares, nada de grandezas vetoriais. Vetoriais foi em campo elétrico e força elétrica, que vocês viram nas outras aulas. O potencial, nesse caso, de uma carga, ele é quase igual à forma do campo elétrico, só que ele tem duas diferenças. Primeira coisa, ele é dividido só por D. No campo elétrico é dividido por D quadrado. Segunda coisa, você deixa o sinal da carga. O sinal da carga quer dizer o sinal do potencial. Se a carga fixa for positiva, o potencial elétrico é positivo. Se a carga fixa for negativa, o potencial elétrico é negativo. É por isso que quando você pega a pilha, lá tem um potencial positivo e um negativo. Vem daí esse mais e menos aí da pilha, que você tem uma diferença de potencial. Olha que interessante. Cuidado as unidades, a quantidade de carga Qzão no sistema internacional tem que estar em coulombs. O K é aquela constante eletrostática que no vácuo geralmente vocês vão usar, que é 9 vezes 10 na nona, e a distância tem que estar em metros, tá ok? Não esquece que potencial elétrico é dado em volts, aquele V maiúsculo. Tanto a unidade como a grandeza tem a mesma simbologia, toma cuidado para não errar com isso daí. Bom, não esquecendo, ó, como eu recém comentei, a carga positiva, ela tem um potencial positivo e a carga negativa tem um potencial negativo. Você deixa o sinal agora na equação da carga, né? Porque o sinal numa grandeza escalar ele quer dizer valor. Cuidado, é muito importante para a gente agora. Bom, se você quiser no infinito o potencial elétrico, né, ele é nulo. Por quê? Como a distância, o potencial é inversamente proporcional à distância, se a distância é muito grande, o potencial tende a zero, beleza? Não esquece que ele depende do meio, né? Porque o K depende do meio, então o potencial vai depender do meio. Depende da carga fixa e da distância até um ponto qualquer aí que você quer. Beleza? Uma coisa importante também. Potenciais para cargas positivas, à medida que você se afasta da carga, o potencial tende a diminuir. Na carga negativa, à medida que você se afasta dela, o potencial, por incrível que pareça, ele aumenta. Ele fica menos negativo. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, vamos dizer que eu tenho uma carga que ela é negativa e eu dividi lá, sei lá, uma distância 2 metros. Eu achei um potencial de menos 10 volts. Aí eu me afastei mais, 4 metros dessa carga. Então, como dobrou a distância, o potencial cai pela metade. São inversamente proporcionais. Aí ele vai ficar com menos 5 volts. Se você pensar na matemática, menos 5 é maior que menos 10, porque eu estou mais me aproximando do zero, estou mais me aproximando dos valores positivos. Então toma cuidado com isso, hein? Carga fixa positiva, se você se afastar, o potencial diminui. Carga fixa negativa, se você se afastar dela, o potencial tende a aumentar. Cuidado com isso, hein? Bom, se eu tiver várias cargas fixas, né, num exercício, num exemplo, eu posso calcular o potencial total desse sistema de cargas. Para determinar, diferente do campo elétrico, você tinha que achar o vetor resultante, o campo elétrico resultante,
sabendo que campo de afastamento é de carga positiva, campo de aproximação de carga negativa. Aqui não. O potencial é uma grandeza escalar, então basta você saber a distância, a carga e a constante eletrostática de cada um em relação a esse ponto, fazer o cálculo do Kqzão sobre D, fazer a soma algébrica. Só não esquece dos sinais, tá? Porque carga positiva tem potencial positivo e carga negativa vai ficar com potencial negativo. É uma soma algébrica normal. Se caso algum dos potenciais da negativa, quando você somar vai ficar mais com menos, dá menos, né? Beleza? Vamos lá então, vamos continuar. Legal que outra grandeza importante aí da eletrostática, né? Como eu falei, uma das mega importantes para a eletricidade em geral. Inclusive nós vamos usar ela também na eletrodinâmica, nas outras aulas que vocês terão no futuro. É a diferença de potencial. Para determinar a diferença de potencial, basta, entre dois pontos, né, basta você pegar o potencial da onde você iniciou e até o potencial aonde você terminou, fazer a diferença, ou seja, a diferença é um menos o outro. Então vai ser, por exemplo, se eu sair do ponto A, como está no desenho, e for para o ponto B, eu vou fazer VA menos VB. Se eu for do ponto B e sair do ponto B e for para o ponto A, eu vou fazer VB menos VA. Só isso. Vai calcular o potencial de cada um em relação a um ponto e fazer uma subtração. Uma grandeza, uma característica importante, né? Lembra quando vocês viram lá em campo elétrico que o conceito de linhas de força, as linhas de campo elétrico, que na verdade quem começou isso foi o Michael Faraday, ele mesmo. Nós temos também outros tipos de linhas aqui. Toda carga ao seu redor, ela, além de ter as linhas de campo elétrico, ela cria umas linhas que são circulares em torno da carga. Por quê? A carga está no centro, né? E ao redor dela, a distância, que nesse caso seria o raio, seria sempre a mesma distância. Como eu vou ter a mesma distância ao redor dela, nessa linha aqui, eu sempre vou ter o mesmo potencial. À medida que for alterando a distância, eu vou ter potenciais diferentes. Lembrando que essa distância vai ser o próprio raio desse círculo em torno dessa circunferência em torno da partícula, né, da partícula eletrizada. Essas linhas que estão em torno das partículas eletrizadas, nós denominamos, né, como linhas equipotenciais ou superfícies equipotenciais, que é a mesma coisa. O que é interessante? Equipotencial, o que quer dizer equipotencial? Mesmo potencial. Então, por exemplo, quando eu estou pertinho lá da carga positiva e eu tenho um potencial de 5 volts, quer dizer que toda a circunferência em torno dessa carga positiva vai ter 5 volts. Se eu me afastar, a gente sabe que quando se afasta da carga positiva o potencial diminui. Então vamos lá. No segundo circunferência eu tenho 2,5. Toda a circunferência vai ter 2,5. Se eu me afastar mais, vai diminuir. Já na carga negativa, quando se afasta, ele tende a ficar menos negativo. Vamos pensar assim. Entre a carga negativa lá eu tenho uma circunferência de menos 10 volts. Quando eu me afastei, eu cheguei a menos 6 volts. Está ficando menos negativo. Outra circunferência, que é outra linha equipotencial, menos 2 volts, e assim por diante. As linhas equipotenciais com as linhas de campo elétrico, elas têm uma propriedade. Elas sempre fazem 90 graus entre si. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha de força de campo saindo, a circunferência em torno dessa linha de força, saindo da carga positiva, vai fazer 90 graus, elas são perpendiculares. Eu também posso ver tanto as linhas equipotenciais como as linhas de força em um campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, vocês já meio que viram em outras aulas, que o campo elétrico uniforme ele tem mesma intensidade, mesma direção, mas mesmo sentido também. Todas as grandezas todas as características são as mesmas. Mesma intensidade, mesmo modo, que é o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Todas as características são as mesmas. O que é interessante? As linhas de campo elétrico, que são as linhas de força, são paralelas, igualmente espaçadas entre si. E o que é interessante nisso, que recém comentamos, né, que as linhas equipotenciais elas fazem 90 graus. Então, se eu tenho as linhas de campo elétrico na horizontal, eu vou ter uma linha equipotencial perpendicular a essa linha de campo elétrico, ou seja, na vertical. Então, no campo elétrico uniforme, as linhas equipotenciais são retas paralelas, perpendiculares às linhas de campo elétrico. Olha que legal! Cada linhazinha vai ter um potencial elétrico. Por quê? Linha equipotencial. Então, por exemplo, toda essa linha aqui vai ter 10 volts, toda essa outra linha vai ter 8 volts, toda essa outra linha, sei lá, 5 volts e assim por diante.
Não esquece de uma coisa: se o campo está na horizontal, a linha potencial está na vertical. Se o campo está na vertical, a linha potencial está na horizontal, pois eles fazem 90 graus, eles são perpendiculares. Uma propriedade aí para vocês não esquecerem, beleza? Aí, falando já do campo elétrico uniforme, isso é um exemplo, na verdade, vocês vão aprender mais tarde, é a mesma coisa que um capacitor plano. Eu tenho uma placa carregada positivamente, eu tenho uma placa carregada negativamente aí no desenho de vocês. Sabemos que a carga, quando tem um corpo carregado positivamente, as linhas de força são de afastamento, então elas se afastam dessa carga. Já na carga negativa, elas se aproximam, na verdade, né? É um campo de aproximação, nós falamos. Como eu tenho a mesma linha de carga, com a mesma quantidade de carga de um lado e a mesma quantidade de carga do outro em módulo, porque tem sinais diferentes, o campo elétrico vai ser uniforme e as linhas de campo são igualmente espaçadas. De novo, perpendicularmente essas linhas, que por exemplo no desenho de vocês está na horizontal, as linhas de campo elétrico, nós temos as linhas verticais, que são as linhas equipotenciais. Então, por exemplo, se eu sair de um ponto A e for a um ponto B, eu estou tendo uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial no campo elétrico uniforme eu posso calcular por uma fórmula que eu vou deduzir para vocês agora. Olha que interessante. Nós aprendemos, né, que trabalho é variação da energia potencial elétrica. Potencial inicial menos potencial final. Mas a energia potencial elétrica é Kqzão Qzinho sobre D. Quem que é Kqzão sobre D? Né? O potencial vezes Qzinho. Então, Kqzão sobre D, o dA, por exemplo, vezes Qzinho, menos Kqzão Qzinho sobre dB. Então, o que eu vou fazer com o Kqzão Dzinho, que é em relação à carga fixa, eu vou transformar em potencial. Então vai ficar VA vezes Qzinho menos VB vezes Qzinho. Eu chego numa fórmula muito importante para determinar o trabalho, que eu chamo de fórmula 2. O trabalho da força elétrica entre dois potenciais diferentes. Ele é o produto da carga que vai se movimentar entre esses dois potenciais, vezes a diferença de potencial. Potencial inicial menos potencial final. No desenho ele estava saindo do ponto A e estava indo para o ponto B, então é VA menos VB. Esse VA menos VB, como eu recém comentei lá anteriormente, que nós chamamos de DDP, ele vai ser chamado de U. Então o trabalho da força elétrica é o produto da carga de prova vezes a DDP entre dois pontos. Olha que interessante. Não importa o tipo de trajetória, lembrando disso, se ele for do potencial inicial até o potencial final, eles forem diferentes, eu vou ter um trabalho. Mais uma coisa legal, lá da mecânica, trabalho era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Bom, a gente sabe que a força que atua ali é a força elétrica. E a distância é a distância entre os dois potenciais, entre a diferença de potencial que você determinou. O que é interessante disso? O ângulo, né? Como a força ela é paralela à distância, ao deslocamento, e está no mesmo sentido, o ângulo é 0 graus, e cosseno de 0 é 1. Então vai ficar F vezes ΔS ou D, tanto faz. Vamos abrir a fórmula? F vezes ΔS é o trabalho. E recém falamos que trabalho também é Q vezes U. O que é interessante? O que é força elétrica? Vocês já aprenderam a fórmula anteriormente. Força elétrica é carga vezes o campo elétrico. Eu posso simplificar o Qzinho de ambos os lados e eu chego numa relação fundamental para o campo elétrico uniforme, que liga a diferença de potencial, o campo elétrico e o deslocamento, ou seja, a distância entre esses dois potenciais diferentes, que eu chamo de UED. Tá? A DDP é o campo vezes ΔS ou D, tanto faz. Tá? Legal. Agora iremos para mais atividades aí com vocês e eu vou mostrar os exercícios que eu vou fazer dessa mega aula de eletrostática. Beleza? Vamos lá, hein? Voltando às atividades, na página 45, exercício número 1, agora para comprovar aí uma teoria que recém aprendemos na nossa aula. Uma carga negativa Qzão se movimenta ao longo de uma superfície equipotencial. Quando eu estou numa superfície equipotencial, o potencial é constante, ou seja, ele é o mesmo nesses pontos dessa superfície ou linha, tanto faz. Indo de um ponto A até um ponto B. Então quer dizer que o potencial de A é igual ao de B nesse caso. Estão sobre a linha equipotencial. Pode-se afirmar que a diferença de potencial entre A e B e o trabalho realizado para deslocar essa carga entre esses pontos são, só lembrar da malandragem, DDP entre A e B
é o potencial de A menos o potencial de B, mas eles são iguais porque eles estão ambos os pontos nessa linha equipotencial. Então a DDP é zero, né? Bom, logo o trabalho é a carga de prova que se movimenta entre linhas equipotenciais, né? Mas ele está sobre a mesma linha, vezes a diferença de potencial, que é VA menos VB, que eu vou chamar de UAB. Como esse cara é zero, zero vezes Q dá zero. Tá aí então a resposta. Nula e nula, letra nula e nulo, né? Letra E. Já vamos para o exercício 2 agora, que é um exercício de cálculo. Em um ponto P no vácuo situado a uma distância de 9 vezes 10 na 1 centímetros, de uma carga Q, que é a carga fixa, existe um potencial elétrico de 5 vezes 10 na quarta volts, ou seja, 50 mil volts, né? Qual o valor de Q? Lembrando que esse cara aqui nunca pode estar em centímetro, ele tem que estar em metro, tem que estar no sistema internacional. Então eu vou multiplicar por 10 na menos 2, centímetro para metro, você multiplica por 10 na menos 2 e vai ficar em metros agora, porque 1 metro tem 100 centímetros, né? Usando a fórmula do potencial, V é KQ sobre a distância. V, 5 vezes 10 na quarta. O K, como ele falou que é no vácuo, né? 9 vezes 10 na nona, já tinha anotado aqui para vocês. O que eu quero. E a distância de 9, era 9 vezes 10 na 1, com 10 na menos 2, vai ficar 10 na menos 1, né? Dá para simplificar esse 9 aqui. Matemática, tá dividindo, vai multiplicando. 5 vezes 10 na quarta, vezes 10 na menos 1, igual a 10 na nona, vezes Q. Vai ficar 5 vezes 10 na terceira e eu vou passar o 10 na nona dividindo. E agora é divisão de mesma base de novo. Só passei o 10 na nona dividindo aqui. 3 menos 9, menos 6. Tá aí a resposta. 5 vezes 10 na menos 6 coulombs, ou 5 microcoulombs. Essa seria a quantidade de carga. Vamos para o próximo exercício agora. Duas partículas pontuais, é o exercício 4, né? QA e QB, são posicionadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os lados iguais, por isso que eu coloquei aqui todos os lados iguais, e ele falou o lado 3 centímetros. Todos têm o lado de 3 centímetros, entre A e B, AC e CB, né? Bom, sabendo que as cargas encontram-se no vácuo, de novo, o K é 9 vezes 10 na nona, Newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado, já anotei aí. E que a carga de A é de 6 microcoulombs, ou seja, 6 vezes 10 na menos 6 coulombs, e ela é positiva, cuidado, carga positiva, potencial positivo, carga negativa, potencial negativo. E a carga de B é negativa, menos 8 micro, de novo, 10 na menos 6 coulombs, para não esquecer. Determine o potencial resultante no ponto C. Então ele quer o potencial aqui. Potencial é uma grandeza escalar. Potencial total, o resultante, é a soma dos potenciais nesse ponto. Então nesse caso vai ser o potencial da carga de A em relação ao ponto C, mais o potencial da carga de B em relação ao ponto C. Em relação ao ponto C, tanto que A e que B têm a mesma distância, que é 3 centímetros. Então vamos substituir. Como você calcula potencial? K, carga de A. Já vou colocar a distância. Coloco 3 vezes 10 a menos 2, por quê? Porque está em centímetro. Não esquece que de centímetro para metro você divide por 100 ou multiplica por 10 na menos 2 para não esquecer. Isso aqui é uma malandragem aí que vocês não podem esquecer nos exercícios. Mas, de novo, K, QB, a distância mesma, 3 vezes 10 na menos 2. Como o K e a distância são as mesmas, eu posso colocar em evidência. Então, K sobre 3 vezes 10 na menos 2, que multiplica QA mais QB. Agora vamos colocar os sinais, tome cuidado. VT, 9 vezes 10 na nona, 3 vezes 10 na menos 2, e agora toma cuidado. QA, 6 vezes 10 na menos 6. Por que que aqui fica menos? Porque mais com menos dá menos, né? 8 vezes 10 na menos 6. Quase não fechou o parênteses aqui. 6 com menos 8 dá menos 2. Então vai ficar VT. Primeira coisa, né? 9 dividido por 3 é 3. Mais fácil. 9, mesma base, subtrai os expoentes. 9 menos menos 2 vai ficar mais 2. Com 9, 11. E 6 vezes 10 a menos 6 menos 8 vezes 10 a menos 6 é menos 2. Lembrando que é um produto aqui. Vezes 10 a menos 6. E agora é matemática.
3 vezes menos 2, menos 6. 11 com menos 6, nesse caso, mais 5. Então eu tenho um potencial total resultante de menos 6 vezes 10 na quinta volts no vértice C. Tá aí um pouquinho mais complexo, mas nada muito além, é só abrir as fórmulas e fazer a soma algébrica, beleza? Porque o potencial é uma grandeza escalar. Com isso terminamos os exercícios e atividades e vamos para aquela tarefa maravilhosa. Fala galera, então terminamos aí nossas atividades e os nossos conteúdos aí de grandezas escalares na eletrostática. Falamos do trabalho do potencial elétrico, da energia potencial elétrica em um sistema de cargas. E vamos deixar aquela tarefa sensacional para vocês. Nesse mesmo volume, eu quero que vocês façam da página 40 os exercícios 4, 5 e 6 e da página 45 os exercícios 5 e 6. Desejo a todos uma boa semana, uma boa quarentena, bons estudos e que a física esteja com vocês. Aquele abraço.